The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde, meu nome é André Antunes. Eu vou dar início ao webinar sobre dimensionamento de elementos estruturais no CIPCAD. O CIPCAD é um programa de cálculo de estruturas. Permite-nos introduzir a introdução de variedíssimos tipos de complexidades de estruturas. No entanto, é sempre possível um CIPCAD calcular, sempre que necessário, elementos isolados, ou seja, pode haver a necessidade em obra ou em algum ponto especial, haver o dimensionamento de elementos isolados, como por exemplo o cálculo de um pilar, ou o cálculo de uma sapata isolada, ou o cálculo de uma viga metálica, por exemplo, e o CIPCAD consegue nos ajudar a resolver esse tipo de problema, ou seja, é sempre possível fazer umas simulações de cálculo de forma a comprovar uma determinada viga metálica, ou até mesmo chegar ao dimensionamento da armadura e a verificação da secção de uma viga de beton armado, bem como um pilar, ou mesmo a resolução de uma fundação. Eu vou iniciar aqui o CIPCAD e será um pouco a temática desta webinar. Será explicar quais os procedimentos necessários para se fazer o dimensionamento destes elementos isoladamente. São situações relativamente simples e extremamente úteis, pois efetivamente poderá surgir essa necessidade e conseguindo aqui dentro do CIPCAD resolver essa situação muito rapidamente. O programa vai abrir aqui numa obra já pré-criada, elementos estruturais. Eu vou aqui para o separador de entrada de pilares. Nós vamos passar então para o primeiro exemplo, que será o cálculo de uma fundação isolada. Ou seja, numa situação em que, por exemplo, nós temos em obra uma pérgola que estará a sustentar umas cargas, seja de uma viga, seja de uma lancha, de um alpendre, etc. E é necessário dimensionar a fundação para esse elemento. A forma como nós fazemos isso no CIPCAD é muito simples. Ou seja, nós criamos uma obra nova e em dados de obra iremos, da mesma forma que quando estamos a iniciar uma obra nova, iremos dizer qual é que são os parâmetros de cálculo que vamos utilizar. Desde já a classe de botão, qual a norma que vamos usar. Caso haja a necessidade de criar ações adicionais, porque o programa por defeito vai ter a coisa própria, revestimentos e paredes e a sobrecarga, caso haja essa necessidade de criar essas ações adicionais, nós podemos então acrescentar essas ações adicionais. Neste momento, ou então posteriormente na colocação das cargas. Nesta opção que está aqui, nós podemos modificar qual a tensão admissível do terreno então para o cálculo da fundação. Eu vou deixar o que está aqui por defeito, ou seja, 0,20 megapascais para combinações fundamentais e 0,30 megapascais para combinações sísmicas e acidentais. Eu vou aceitar. Entramos então novamente no ambiente de trabalho do programa e a partir de agora vamos começar a introduzir um arranque. Ou seja, nós vamos aqui ao comando novo arranque. Vou colocar um arranque que vai simular então uma dimensão de 30 por 30, ou seja, um elemento de 30 por 30 cm, tanto em X como em Y, e a referência vou deixar pior. E vou dar aqui um clique no eixo, no centro de eixos do ambiente de trabalho. De momento temos então apenas um arranque introduzido no programa. Poderemos fazer isto com um arranque ou para vários arranques, caso haja a necessidade de se calcular várias fundações ao mesmo tempo. Introduzindo o arranque, nós vamos aqui a introdução, pilares, paredes e arranques, e temos aqui um comando que é cargas na cabeça. Clicando em cargas na cabeça e clicando então no arranque, surge-nos esta janela em que nos permite introduzir as cargas que nós vamos ter então na cabeça do arranque, para o dimensionamento da fundação. Como podemos ver, temos aqui vários tipos de formas de introduzir cargas, ou vários sítios onde podemos colocar cargas, neste caso axiais, momentos, transversos e cursor, e para as várias ações que estão criadas. Como tinha referido anteriormente, nós temos então a ação de peso própria, revestimentos e paredes e sobrecarga criados automaticamente, e serão estas que vamos utilizar. Caso já haja necessidade, nós podemos criar então aqui ações adicionais novas, ou então no comando obra como estávamos anteriormente. Este quadro que está aqui explica a orientação das cargas, ou seja, o sentido positivo, tanto para o axial, como momentos, como transverso, como torcer. Então, neste exemplo, teríamos calculado que as cargas que vão estar na cabeça do arranque, ou seja, as cargas que estão a ser sustentadas pela pérgola, por exemplo, mais o peso da pérgola, daria como peso próprio 150 e de sobrecarga teríamos 75.
estas seriam as cargas que iriam passar para as fundações. E vamos aceitar. Neste momento temos então o arranque introduzido, temos então as cargas na cabeça do arranque introduzido, podemos passar então para a entrada de vigas. Passando para a entrada de vigas, teremos agora a possibilidade, estando no grupo de fundação, que é o único grupo que está criado no programa, vindo a fundação, elementos de fundação, introduzir uma sapata. Vamos colocar um elemento um só pilar, neste caso sapata botão armado, também podemos ter a possibilidade de calcular sapatas tão simples ou maciços destaques, neste caso a sapata botão armado, fazemos aceitar e damos um clique em cima do arranque. E a sapata fica introduzida com uma dimensão de 80 por 80 por 50, acabam por ser umas medidas mínimas, porque ainda não foi feito o dimensionamento. Neste momento, iríamos então a calcular obra, inclusive fundação. O programa vai então fazer o cálculo desta fundação. O cálculo aqui é rápido, não é um elemento isolado. Temos o relatório de cálculo que eu vou encerrar e a partir daqui temos a dimensão da nossa fundação. Ou seja, passando aqui para o separador de resultados, não é que temos posição de vigas, mas passando para o separador de resultados, vindo aqui a fundação, elementos de fundação, editamos a fundação e conseguimos então visualizar o resultado da fundação para estes esforços que introduzimos. Ou seja, temos uma sapata de 1,20 m por 1,20 m com 50 de altura, com 8 ferros 12 espaçados a 15, tanto numa direção como outra. Claro que seria sempre possível aqui no comando de edição de sapatas a possibilidade de alterar os materiais, neste caso quase então, atenção no terreno também, alterar a geometria, se quiséssemos fazer alguma alteração à geometria da sapata, alteração das armaduras, em opções, depois teriam aqui opções um bocadinho mais avançadas, obviamente isto mais se calhar para sapatas excêntricas, etc. E também temos aqui as verificações, ou seja, ao clicar aqui verificação, para dar-me aqui a notificação de que se cumprem todas as verificações, fazemos aceitar, desejo ver a listagem, vou dizer que sim, e a partir daqui temos o resultado da fundação, ou seja, funções sobre o terreno, máximas e calculadas, peça da sapata, compressão oblíqua, etc, etc, etc. Temos então todas as verificações, todo o cálculo a verificar. E, muito simplesmente, o dimensionamento de uma fundação no CIPCAD isolado seguirá estes passos, ou seja, a colocação do arranque, a colocação das cargas na cabeça do arranque, a colocação da fundação e o dimensionamento da fundação em si. Ou seja, estes serão os passos para, neste pequeno exemplo que eu dei, no caso de calcular a fundação para uma pérgola, que deveria ser feito. Aceitar. E vamos aqui para apagar a fundação. Vou dar agora um exemplo um bocadinho diferente. Vamos aqui voltar para a entrada de pilares. Neste momento irei dar outro exemplo que seria como calcular um pilar de beton armado numa situação, por exemplo, temos um pilar de beton armado que nasce em cima de uma parede existente e que no topo desse pilar de beton armado estará apoiada uma laje, por exemplo, ou uma viga que transmite cargas a esse pilar. Ou seja, o pilar nasce em cima de uma parede, neste caso então teríamos um pilar articulado na base e temos algum elemento que se apoia nesse pilar, estando apoiado também esse pilar será articulado no seu topo. Então, nesta situação, nós vamos apagar o arranque. Eu vou alterar as normas, ou seja, a nível de normas, venho aqui a dados de obra, não vou usar o RBAP, por exemplo, vou mostrar então, no caso do botão, como é que seria com o Eurocódigo 2, faço aceitar, que sim. Vamos alterar isto aqui para C25 e C25. Aqui só havia a necessidade de alterar para o pilar, mas de qualquer forma fica aqui já tudo alterado. Só vamos então introduzir aqui o pilar. Queremos aceitar, dizemos que sim, podemos aceitar e vamos então, primeiro de tudo, criar um grupo, ou seja, eu tenho que criar um piso, tenho que dar o início e o fim, que é para poder dizer qual é a altura do pilar. Um piso independente, de altura de 3 metros, e aqui o valor de sobrecarga e IRPs, ou seja, sobrecarga, revestimentos e paredes, será zero, não há necessidade de estarmos aqui a dar cargas, porque estas cargas só são aplicadas nos panos, só são aplicadas nas lajes. Não havendo lajes, estas cargas não são aplicadas em lado algum. Faço aceitar. E vamos então aqui para este comando já se torna ativo. Vamos introduzir aqui um novo pilar. Vamos introduzir um pilar de 20 por 20 cm. Aceito. E da mesma forma que eu arranco, clico então
e introduzo o pilar. Bom, seguindo então a temática do exemplo que tinha referido, temos então um pilar que nasce em cima de uma parede existente, articulado, que será articulado na base e articulado no topo. Bom, neste caso, nós aqui, em introdução, pilares, paredes e arranques, temos aqui uma opção sempre de alterar os coeficientes de encastramento deste elemento. Ou seja, ao clicar aqui coeficientes de encastramento e identificando qual é o elemento que nós vamos fazer essa edição, temos a possibilidade de alterar os coeficientes de encastramento nas duas direções, tanto na base como no topo. Neste caso, então, será 0, tanto para extremo superior XY e extremo inferior XY. E, finalmente, temos então o pilar articulado na base, articulado no topo. Da mesma forma como fizemos para o arranque, nós vamos aqui introdução, pilares, paredes e arranques, cargas na cabeça, clicamos então no pilar e no topo do pilar, que é onde o programa vai aplicar estas cargas, chegávamos à conclusão que efetivamente as cargas que vão passar para o topo do pilar, relativamente à viga, ou à laje, ou qualquer outro elemento que se esteja a apoiar em cima desse pilar, iríamos ter então 100 kN de peso próprio e iríamos ter 60 de sobrecarga. Estas seriam as cargas que iríamos estar a passar então para o topo do pilar. Podemos aceitar e poderemos passar aqui para a entrada de vigas. Se visualizarmos aqui o 3D, vemos que então só temos um elemento pilar introduzido. Neste momento estamos no grupo de fundação, subimos de piso e estamos aqui no piso 1 e estamos aqui no topo então, do pilar P1. Neste momento, a dimensão do pilar está feita, a norma está escolhida, as cargas na cabeça do arranque estão escolhidas, os coeficientes de encastamento também já foram alterados, logo tudo que é de introdução de dados relativamente a este elemento isolado que estamos a calcular já está completo. Logo nós podemos ir a calcular a obra sem dimensionar a fundação. Nós neste caso não vamos ter fundação, o pilar nasce em cima da parede e então vamos aceitar e o programa vai calcular a obra. Aqui o cálculo começa rápido, surge novamente o relatório de cálculo e a partir daqui nós passamos para o separador de resultados. Vemos que o pilar está a verde, neste caso porque ele também termina neste grupo. Estando a vermelho vivo, quer dizer que tem algum erro. Neste caso vemos que não tem nenhum erro. E vimos aqui a pilar as paredes, editar, clicamos em cima do pilar P1 e podemos visualizar o relatório. Podemos visualizar o resultado deste elemento. Ou seja, temos então o pilar 20 por 20. Neste caso levava 4 ferros 12 nos cantos, nenhuma armadura nas faces e a armadura transversal ferro 6 espaçada a 15. E podemos ver aqui que o programa cumpre, neste caso o pilar cumpre com 81,9% da perfeição. Logo, estamos também pelo lado da segurança acima de 100%, quer dizer que atingimos o máximo de resistência de pilar. Dentro destas opções também seria possível fazer alteração aos diâmetros, ao número de varões que nós vamos ter, no pilar. Neste caso temos 4 cantos. Temos a possibilidade de visualizar uma vista 3D com o pormenor da armadura do pilar, bem como temos a possibilidade de verificar ou ver as verificações do cálculo deste elemento. Ou seja, isto que nós estamos com o Eurocódigo ativo, ao clicarmos aqui em verificação, nós podemos ver aqui as verificações que foram feitas ao pilar. Neste comando que está aqui, ver a listagem completa, temos então a listagem completa do cálculo, que eu vou ajudar agora, em que temos então as relações geométricas do elemento e a partir daqui todo o cálculo do pilar como se tivesse sido feito manualmente, ou seja, com todas as formulações e todos os fatores envolvidos e valores. Neste caso, as posições relativas à armadura, a armadura máxima e mínima, estados limites de resistência face a solicitações normais. E por aqui abaixo tínhamos a possibilidade de consultar e até de imprimir ou então exportar como ficheiro TXT ou PDF ou DocX ou RTF para depois podermos abrir posteriormente no Word. E por aqui abaixo tínhamos então tanto a verificação para o topo como para o arranque deste elemento. E no caso de pilares de betão armado, a consideração, ou seja, também os procedimentos a seguirem-se serão estes. Ou seja, a colocação, a criação da planta grupo, ou seja, neste caso a definição da altura do próprio pilar, a definição da geometria do pilar, a introdução do pilar, a introdução das cargas na cabeça do arranque, a articulação, neste caso são pilares que estão, neste caso um pilar que está em cima de uma parede existente,
a colocação das cargas, efetivamente, o cálculo e depois aqui a verificação dos resultados e, se porventura, até a edição manual da armadura, caso queiramos fazer alguma alteração. Nível de pilar de tom armado, para este exemplo, será desta forma. Numa situação um bocadinho distinta, mas seguindo os mesmos princípios, se nós fôssemos aqui a entrada de pilares, eu vou editar este pilar que está aqui, este pilar de tom armado, e no nosso caso tínhamos então agora a necessidade de, se calhar num exemplo semelhante, num elemento que arranca em cima de uma parede, de calcular não um pilar de tom armado, mas sim um pilar metálico. Neste caso nós clicaríamos aqui nesta opção que está aqui, tínhamos um pilar de tom armado com esta orientação, eu vou selecionar aqui um pilar, não o IPE, mas sim um HEA 140, fazemos aceitar, fazemos aceitar, fazemos aceitar. Vou a introdução pelas paredes e arranques e nas cargas na cabeça. As cargas que tinha na cabeça deste pilar metálico não seriam estas, mas seriam outras. Era outro exemplo, ou seja, podia estar a sustentar muito mais carga. E neste caso tínhamos 300 kN de peso próprio e 150 de sobrecarga. Estas seriam as cargas, então, aplicadas no topo deste pilar metálico. Faríamos aceitar. Iríamos à entrada de vigas e voltaríamos a calcular a obra sem dimensionar a fundação. Quando vimos aqui ao comando calcular a obra sem dimensionar a fundação com elementos metálicos introduzidos, surge sempre estas opções, que é nós dimensionarmos ou não o perfil metálico. Eu não vou dimensionar o perfil metálico, porque senão o programa começa a alterar a secção de forma automática. Eu vou apenas verificar se o HE 140A cumpre ou não todas as verificações. E se não cumprir, o programa vai colocar o pilar a vermelho. Ou seja, basicamente é isso que foi feito para o pilar de tom armado. Se ele não cumprisse, ele apareceria a vermelho, mas o programa não iria alterar a secção do pilar de tom armado de forma automática. Logo, eu também não vou querer dimensionar o perfil metálico, ou seja, vou querer verificar o perfil que introduzi. Também não vou querer calcular as ligações, neste caso, e vou aceitar. O programa vai voltar a efetuar o cálculo. E seguidamente iremos ver o relatório de cálculo, neste caso é muito simples. Nós vemos aqui que os pilares P1 têm algum erro de dimensionamento, vamos fechar. Estamos então no topo, no piso 1, temos o pilar a vermelho, vamos para o separador de resultados, pelas paredes, editar, e vamos editar então o pilar P1. E nós podemos ver aqui que a taxa de aprovação 132,7%, logo não cumpre. Neste caso, podemos ver que o programa nos está a dizer que para esta situação o perfil ótimo até o HE 160A. Neste comando que está aqui verificar a série, clicando aqui, ele diz-nos toda a série toda a série de HEs, da HEA, qual é que cumprem e quais são os que não cumprem. E nós podemos ver que o primeiro a cumprir será o HE 160A. Se visualizássemos o relatório de cálculo aqui em verificação, nós poderíamos, estamos aqui nas verificações, ou seja, isto de forma mais comprimida, o programa vai sublinhar a vermelho qual a verificação que não cumpre. Neste caso, é a resistência à compressão. Clicando aqui, automaticamente passamos para o cálculo da resistência à compressão, em que vemos que não cumpre. E a partir daqui, para esta verificação, poderíamos consultar o relatório de cálculos para o qual se obteve este valor. Neste caso, o que nós poderíamos fazer, efetivamente, é com este comando que está aqui, atribuir ao nosso perfil o perfil ótimo. E ao clicarmos aqui, temos ali o HE 160A, com a taxa de aprovação 95,4, e terminava, sendo que, sempre que necessário, e sendo possível, isto vai ser feito, quando nós estamos a aumentar a secção de alguns elementos, convém calcular a obra novamente. Porque ao aumentarmos a secção, estamos a aumentar o peso próprio do próprio elemento também. E neste caso seria útil, especialmente útil no caso de vigas, por exemplo, de calcular novamente estes elementos de forma a contabilizar-se esse incremento do peso próprio, bem como outras situações, não é? Não, se fosse uma estrutura um bocado mais complexa, com vigas de tom armado e pilares, nós quando aumentamos o tamanho de uma viga, para além de estamos a dar mais inércia a essa viga, os esforços seriam puxados mais para essa viga passar a pesar mais, o aumentar a viga também está a diminuir os pilares, por isso é necessário voltar sempre a calcular a obra, e neste caso, voltando a editar o nosso pilar metálico,
Podemos ver agora que tudo ele cumpre. E na listagem completa, da mesma forma que vimos para o pilar deformado, temos então aqui a verificação para o pilar metálico. A compressão, neste momento já cumpre. Estas duas outras verificações não foram necessárias verificar porque, enfim, relativamente à introdução de dados, não existem esses complemento de fletor, transverso, etc, etc. Relativamente aos pilares, os procedimentos serão estes, ou seja, será a colocação do elemento, a articulação ou não desse mesmo elemento e a partir daí a introdução de cargas e o cálculo. Eu vou agora aqui apagar este pilar, vamos falar aqui de um assunto diferente. Vou passar para a entrada de vigas e estamos aqui no piso 1. Vamos falar agora da necessidade de se calcular, por exemplo, em obra, para ver se vão retirar alguns elementos de apoio, e será necessário calcular uma viga de betão armado que irá apoiar em duas paredes existentes. Ou seja, há uma necessidade em obra de se calcular uma viga isolada, em que vai sustentar determinadas cargas. Neste caso, nós vimos aqui a introdução de vigas. Vou colocar aqui uma viga alta, por exemplo, de 20 por 40, uma viga alta de 20 por 40, e faríamos aceitar. Eu vou clicar aqui num ponto qualquer do ecrã e vou introduzir uma viga com 6 metros de comprimento. Temos então aqui uma viga daqui a aqui com 6 metros de comprimento. A viga não pode ficar assim isolada, ou seja, neste exemplo, então a viga estaria apoiada em duas paredes existentes. Ou seja, temos que criar aqui dois apoios. Então, voltando a clicar aqui nas opções de vigas, temos aqui uma viga no programa, que é a viga para a articulação exterior, que basicamente é um apoio contínuo. Temos três hipóteses: apoio móvel, apoio fixo e encastramento. E neste caso eu quero que a minha viga apoie numa parede, tanto num extremo como no outro. Logo vou usar o apoio móvel. Vou deixar aqui a largura de 20 cm, sei que a parede existente tem 20 cm, por exemplo, e vou ficar aqui no extremo da minha viga 20-40, posso ligar aqui o ortogonal, se pretender, faço um pedaço de viga para aqui, faço outro pedaço de viga para ali, não havia necessidade, mas posso prolongar estas vigas para aqui, manter aqui o apoio, e basicamente temos aqui a introdução de uma viga apoiada em dois apoios. Basicamente é isto que nós temos. A partir deste momento, posso aplicar cargas, ou seja, eu venho aqui ao comando de carga de lineares em vigas, vou colocar aqui uma carga de 6 de permanente, ou de revestimentos e paredes, permanente, e de 4 de sobrecarga, e volto a aplicar a minha viga, ou seja, temos 6 de permanente e 4 de sobrecarga, ou seja, novamente a mesma situação, iríamos calcular por poderes de influência qual é que é as cargas que vão passar para esta viga e aplicamos as cargas na nossa viga. Depois de introduzirmos as cargas, esta parte de introdução de dados está feita e iremos a calcular a obra sem dimensionar a fundação. Neste caso não temos fundações para serem dimensionadas. Também vai voltar novamente aqui para fazer o cálculo. Encerramos aqui o cálculo e vemos que a viga está vermelha. Ou seja, passamos aqui para resultados. Se fôssemos a vigas muros, erros de vigas e clicássemos na viga, vemos ali que existem verificações que não se cumprem. Neste caso, podemos consultar as verificações efetuadas. Ao clicarmos aqui, podemos visualizar que a viga não cumpre por causa da flecha. Okay? Então, nesta situação, teríamos que modificar a nossa viga. Teríamos que modificar a viga. Neste caso, preferencialmente aumentando em altura, que ela não cumpre a reflexão, não cumpre a flecha. Vamos aqui encerrar a janela, vamos encerrar esta opção de erros de vigas, vamos aqui a entrada de vigas, iríamos a editar, editávamos a nossa viga e vamos supor que, por exemplo, ok, então isso fazer uma viga de 25 por 65 de altura. Faço aceitar, volto novamente a calcular a obra sem dimensionar a fundação. Vamos voltar a refazer este cálculo. Vamos agora ter esforço e armaduras. Fechamos o papel de cálculo, voltamos a resultados, vemos que a viga já não está vermelha. Vamos a vigas muros, erros de vigas. Podemos consultar e vemos que não há erros.
e neste momento eu poderia então editar a minha viga, ou seja, vigas muros, editar a viga, clico na viga e temos então aqui a edição da própria viga. Neste caso temos também a visualização já da armadura que foi calculada para esta viga. Sabemos que a viga cumpre, a armadura necessária é esta, podemos consultá-la aqui. Aqui em baixo temos os gráficos da área de armadura, ou seja, basicamente a linha vermelha é a área de armadura necessária, cálculo, e a verde a área de armadura efetiva, ou seja, a nossa área de armadura efetiva está sempre maior do que a nossa área necessária, senão teríamos aqui um erro. E como podemos ver, temos aqui muito pouca armadura em cima, já alguma armadura em baixo, porque esta viga está efetivamente apoiada nos elementos de viga de vinculação exterior que colocamos. Dentro deste editor é possível também ver os momentos que temos na viga, transverso, momento torcedor, etc. Podemos consultar esse diagrama sobre o pórtico ou debaixo do pórtico, bem como várias opções que temos aqui. Outra situação que é possível fazer no programa será, por exemplo, visualizar os Estados Limites, as verificações de Estados Limites e os Estados Limites de serviço. Ou seja, ao clicarmos aqui, ou seja, nós vamos aqui a ver a listagem completa, como tínhamos visto para o pilar. Temos ali que verifica, temos aqui o resumo das verificações, que as flechas já cumprem, e a partir daqui temos o cálculo total da viga. Os elementos de resistência, etc. etc. Questão da finidação, é um cálculo bastante extensivo, bastante especificado, e por aqui abaixo. Claro que seria, para além da possibilidade de se visualizar o relatório de cálculo da viga, é sempre possível também editar esta armadura. Ou seja, se eu não quisesse estar a trabalhar para esta armadura, ou seja, 2 ferros de 10 em cima, mais 2 de 16 em baixo, mais 1 de 10 em baixo, com uma dispensa, poderíamos a qualquer altura, com este comando que está aqui, com o comando de editar, eu poderia editar esta armadura que está aqui. E em vez de ter 2 ferros 16 em baixo, por exemplo, eu colocaria 3 16, eu estaria aqui a exagerar um bocado, mas é mais para dar um exemplo. E esta armadura que está aqui, este no ferro 10, já não seria necessário e retiraríamos ali. Ou seja, a partir daqui nós conseguimos ver, efetivamente, que até aumentamos a nossa área total efetiva relativamente à área de aço necessária, mas temos uma armadura mais simples. E o cálculo e a definição de uma viga de betão armado no programa será feita efetivamente desta forma. Para uma situação um bocadinho distinta. Se fosse necessário calcular uma viga metálica. Bom, neste caso eu iria entrar em vigas, vínhamos aqui ao comando editar, editávamos esta viga, em vez de estarmos a usar uma viga alta, vamos colocar uma viga metálica. No nosso caso colocaríamos uma viga metálica, por exemplo, um IPE 400, aceitava e aceitava e aceitava. Iria manter as cargas, vou manter as mesmas cargas, ou seja, seria a mesma situação, mas utilizando agora uma viga metálica em vez de uma viga de betão armado, iríamos a calcular, não dimensiono, vou sim verificar apenas a minha viga. Ainda vai voltar a fazer o cálculo novamente. Fecho o relatório, passo para os resultados. Temos aqui vigas muros, erros de vigas, vemos que não há erros na viga. E vigas muros, editar vigas. Temos então apenas a representação de um CP400, mas de uma forma como tínhamos visto para a viga de betão armado, poderíamos consultar também o relatório de cálculo para a viga metálica, em que, vendo a listagem completa, podemos ver todas as verificações que foram feitas e se elas cumprem ou não. Neste caso, vão cumprir, porque já tínhamos verificado o erro na viga e o programa tinha dito que não havia algum erro. Temos então aqui o cálculo de suas transversas em Z, essencialmente flutor em Y, etc, etc. E aqui a verificação da flecha.
Bom, para todos os efeitos é muito semelhante, ou seja, a colocação da viga de botão armado com uma viga metálica. A única diferença é que na viga de botão armado podemos depois fazer alterações à armadura. Neste caso, na viga metálica, temos este resultado, e é com este resultado, com esta secção que iríamos trabalhar. Para uma situação um bocadinho distinta agora. Eu vou apagar estes elementos que estão aqui. Vou apagar as cargas que estão aqui também. E tínhamos então uma situação em que havia necessidade de calcular uma escada isolada. Eu vou aqui para o piso 0. Poderíamos a qualquer altura importar máscaras para o programa. Eu importei aqui já neste exemplo o piso 0 e uma arquitetura do piso -1 e a partir daqui fazer a atribuição de visualizarmos o que é que queremos visualizar num determinado piso. Isto seguirá os mesmos princípios que já são comuns com o CIPCAD. E então nós estamos no grupo de fundação e estamos a ver então aqui a planta de piso -1 e temos uma escada que arranca, que irá terminar no piso de cima, aqui neste ponto. Ou seja, havendo a necessidade de em obra se calcular uma escada só, é possível fazer aqui no programa. Ou seja, nós vamos aqui ao comando de escadas, vamos aqui ao movimento de escadas, vou dar as características geométricas da minha escada. Neste caso temos aqui 1.45, temos 0.25 e 0.188. De resto, nível de cargas temos a mesma situação, vamos manter assim, tramos, vou criar uma escada nova, eu já tenho aqui uma escada criada, eu vou apagar esta escada que vamos criar a mesma, temos aqui mais, vou chamar esta escada EL1, não vou forçar a altura, não vou forçar o desnível no arranque, temos então dois lances retos com patamar de meia volta, assim, em que o primeiro lance tem 7 degraus, o segundo lance tem 9 degraus, esta seria a característica da minha escada, temos uma largura de abertura com 0,30, e temos que a largura do patamar é diferente da largura da escada, ou seja, tem 1,20 m. Então, a localização, ou seja, neste caso nós temos um patamar intermédio apoiado, neste caso em ambos os lados, e apoia no muro de alvenaria. Ou seja, estas são as características da minha escada. Terem atenção que sempre criarem escadas no programa, que a desnível que vence tem que ser muito semelhante ou igual à altura do grupo que se criou. Ou seja, eu tenho um grupo de 3 metros, o desnível que vence aqui tem que ser 3 metros. Senão quer dizer que algumas características que eu introduzi na escada não estão corretas. Senão ela não tem onde chegar, ou não chega, então ultrapassa a altura do grupo. Fazemos aceitar, fazemos aceitar, fazemos aceitar. A partir de agora, temos aqui o comando da escada ativo. Nós podemos então ativar as capturas da arquitetura. Neste caso, ativamos a captura de interseção. Capturamos então ali aquele ponto. A partir daqui, o programa vai fixar a escada naquele ponto. Eu poderia posicioná-la em qualquer ponto. Mas vou capturar aqui outro nó, outra interseção de linhas, e dou outro clique e tenho a minha escada introduzida. O único problema é que me falta aqui, no piso de cima, colocar uma entrega, ou seja, a escada não pode estar apoiada no ar. Basicamente, neste momento, ela está assim. Vamos colocar aqui um elemento para a escada poder descarregar as cargas. Neste caso, vou usar outra vez a viga de vinculação exterior, que é esta aqui, pode ser o apoio. Vou colocar uma viga num ponto qualquer, assim. E agora vou ajustar a minha viga, sendo que vou ajustar a minha viga, ou comando vigas muros ajustar, com esta opção que está aqui, as capturas das máscaras, em vez de estar aqui a interseção, vou colocar aqui ao mais próximo. Quer dizer que ao passar com o cursor por cima desta ampulheta que está ali, temos então aqui a colocação da minha viga, que neste caso ficaria assim. Então, neste momento, é possível, eu com o comando de escadas, esforço e deslocamentos, clicando aqui nesta escada, vou calcular o número de escadas. Também vai-me apresentar então a discretização entre os finitos da escada, com os esforços que eu quiser consultar, ou os deslocamentos, caso haja essa necessidade, ou com a deformada da própria escada, a modificação que quiser, bem como temos a possibilidade de visualizar o resultado da armadura para esta escada. Então, temos aqui o quadro, a planta com toda a modificação dos cortes, e depois aqui a finalização da armadura. O cálculo de uma escada seguirá estes pressupostos. É muito simples. Ter sim atenção só que é necessário sempre colocar-se um elemento de apoio para onde o programa possa descarregar as cargas.
da própria escada, senão não é possível calcular a escada. Vamos apagar então estes elementos. Vou fazer outro pequeno exemplo. Vou aqui agora, na necessidade, estamos a visualizar a arquitetura, para uma situação, ora um bocadinho mais específica. O programa calcula para pilares metálicos, calcula a placa de amarração na base, mas não calcula a placa de amarração no topo do pilar metálico. Nós podemos fazer aqui uma simulação, ou seja, nós podemos obter os esforços que temos no topo do pilar e a partir daqui colocar um arranque, em que o arranque seria a definição do perfil metálico, né, neste caso, que estaríamos a fazer o cálculo da placa de amarração para ficar no topo do nosso pilar, em que neste caso nós devíamos ter aqui um HE200A, faríamos aceitar e faríamos aceitar. E colocaríamos aqui da mesma forma como fizemos com o arranque. Ou seja, isto para todos os efeitos é como se fosse o topo do pilar metálico, onde nós obtemos esforço e vamos, com o comando de introdução, pilares, paredes e arranques, colocar cargas na cabeça. Ao clicarmos aqui, podemos, da mesma forma como fizemos para a sapata, dizer que a nossa placa de amarração, no topo, os esforços que irão passar então para o teto serão 120, peso próprio, e sobrecarga 60. Ao fizermos aceitar, temos então o arranque introduzido, as cargas na cabeça do arranque e a entrada de vigas. Podemos agora, em fundação, placas de amarração, gerar a nossa placa de amarração. Aqui em pernos, podemos dizer se queremos pernas em prolongamento reto, 90 graus ou 180 graus. Eu vou colocar, por exemplo, 180 graus. E temos então aqui a nossa placa de amarração introduzida. A partir deste momento, já tenho então o arranque introduzido, as cargas na cabeça do arranque, tenho a placa de amarração introduzida, posso ir a calcular a obra inclusive a fundação, e o programa vai-me calcular para os esforços que eu introduzi a placa de amarração para resistir a esses mesmos esforços. Temos então aqui a nossa placa de amarração, aqui no separador resultados, podemos vir aqui a fundação, placas de amarração, editar, editávamos esta placa de amarração e podemos visualizar o resultado. Claro que depois seria necessário terem atenção que, caso, por exemplo, o topo do pilar se fosse ligar a uma viga, que a viga tivesse altura suficiente e largura suficiente para caber esta placa de amarração, bem como o comprimento destes pernos. Isso seria necessário fazerem aqui, se calhar até porventura alguma alteração, de forma a compatibilizarem a placa de amarração que está a ser calculada para o topo do pilar metálico relativamente à laje ou à viga ou qualquer outro elemento que estejam a conectar depois efetivamente em obra para que seja possível a execução. Claro que depois aqui no programa é sempre possível fazer alterações à placa base, à disposição, aos retificadores, aos pernos, caso os retificadores usem, caso seja necessário retificadores, fazer modificações aos pernos e qualquer alteração que vão fazendo aqui é sempre necessário virem aqui a verificação para ver se cumpre tudo. Se fizerem dimensionamento, o programa vai passar novamente para a primeira hipótese que cumpra e a partir daqui podem ir visualizando o relatório de cálculo também. Ou seja, para uma situação em que seja necessário calcular uma placa de amarração no topo de um pilar metálico para se ligar a um elemento de viga ou laje no topo, por exemplo. Uma situação agora como a última situação, o último exemplo. Vou apagar isto. Venho aqui a entrada, aliás, vou aqui a entrada de pilares. E para uma situação em que temos que calcular com solas curtas, temos uma viga metálica, que também iríamos ter, porventura, que calcular, mas que depois vai descarregar as cargas numas consolas curtas. E como é que nós calcularíamos essa consola curta? Eu vou introduzir aqui dois pilares, pilar 30 por 30. Vamos clicar aqui e vamos clicar, por exemplo, aqui com uma viga com 6 metros de eixo a eixo. Vamos entrar em vigas, depois de ter introduzido os pilares de armado, subimos de piso, estamos aqui então no topo dos pilares. Vou introduzir aqui uma viga, neste caso será uma viga metálica, será uma viga, um IPE 360, aqui IPE 360, fazemos aceitar e picamos daqui, aqui. Temos então pilares introduzidos, a viga introduzida, falta então introduzir as consolas curtas.
Neste caso, em vigas, muros, consolas curtas, vou introduzir uma consola curta, neste caso uma consola curta retangular, deste lado, botão direito do rato e uma sapata trapezoidal deste lado daqui. Aceitar e clico aqui. Ou seja, para todos os efeitos, ainda antes do cálculo, temos então uma sapata retangular e uma sapata trapezoidal deste lado. Neste exemplo, falta colocar as cargas que vão estar a ser descarregadas para a minha viga IP360, ou seja, neste caso, temos então umas cargas lineares em vigas, 4 excelentes e paredes e de 2 de sobrecarga. São cargas que, efetivamente, teriam que ser depois calculadas relativamente aos elementos que se estão a apoiar ou que estão a descarregar para esta viga IP360. E a partir daqui, podemos ir a calcular a obra sem dimensionar a fundação. Vamos imaginar que não havia necessidade para calcular a fundação destes elementos. Faço aceitar. O programa vai então calcular todos estes elementos. E a partir daqui, ainda resultados, podemos então consultar em vigas, muros, erros de vigas, vemos se a nossa viga cumpre ou não. Neste caso, cumpre, não há erros. E em vigas, muros, consolas curtas, podemos verificar as consolas curtas. Neste caso, vemos que cumprem todas as verificações. Neste caso, temos a consola curta a vermelho, vemos que há verificações que não se cumprem. Podemos aceitar, deseja ver a listagem. Podemos dizer que sim. E aqui vemos que a consola da carga, que é esta norma, estas duas normas do Eurocódigo, que não cumpre, ou seja, a mínima é 0,32, máximo 0,8 e calculado está 0,30. Ou seja, nesta situação, editando as consolas curtas e editando aqui a consola trapezoidal, nós podemos fazer algumas alterações aqui à própria consola. Neste caso, a nível de geometria, o que estava aqui a acontecer é que o vão da carga, onde ele estava a ser aplicado, está a uma distância muito curta, relativamente àquilo que é determinado como mínimo do Eurocódigo. Então, neste caso, vamos colocar o vão da carga não a 0,30, mas sim a 0,35. Faremos aceitar e aceitar. Ou seja, voltando aqui à entrada de vigas, voltando a calcular a obra sem dimensionar a fundação, o programa volta a fazer o cálculo consoante aquelas características novas, aquela característica nova que eu tive a atribuir, e a partir daqui, depois do cálculo, vamos verificar se efetivamente a alteração que eu fiz foi suficiente para que a consola curta cumpra ou não. Ou seja, passando aqui para os resultados, vigas, muros, consolas curtas, verificar as consolas curtas, vejo que as duas estão a preto, logo estão a verificar. E, no momento, nós o que também poderíamos fazer era editar a consola curta. Clicando aqui na consola curta, conseguimos visualizar então a armadura, que já tínhamos visto anteriormente, a armadura desta consola curta. Podemos fazer também alterações a nível de material, de geometria, de armadura e até verificar ou visualizar as verificações do cálculo desta consola curta, consola da carga, a altura útil, a área da armadura principal, etc. etc. Bem como aqui na vista 3D ver uma visualização da armadura que foi calculada para esta consola curta. Bom, ou seja, isto para numa situação em que, efetivamente em obra, haja necessidade de se calcular uma viga metálica apoiada em consolas curtas e desta forma conseguimos simular isto no programa e calcular de uma forma perfeitamente possível. Bom, relativamente aos exemplos que tenho para vos mostrar, serão estes.